Conteúdo Entrevista. Fica aí que tá certo. Pessoal, tá gravando. Show de bola! Bem-vindos ao nosso canal. Vamos começar mais um programa aqui no Cartaz da Cidade. E como todo mundo pede por aí, nós não seremos diferentes. Por favor, se inscreva no nosso canal e clique no sininho para que vocês possam ser notificados do nosso conteúdo. E depois de assistir, não esqueça de deixar o seu like ou dislike para que nós possamos melhorar cada vez mais o nosso conteúdo. E não se esqueça também de comentar para que a gente possa saber a opinião de vocês sobre cada assunto que foi tratado aqui. A equipe do Cartaz da Cidade agradece muito a sua audiência e lembra a você que estamos nas principais redes sociais. Curta, comente, compartilhe, nos dê essa moral para que a gente possa levar e mostrar o nosso Vale do São Francisco para todo o Brasil. E lembrando que nosso canal ele é patrocinado, ajudado por pessoas que acreditam na gente, muito antes inclusive dos programas irem ao ar. E a esses patrocinadores nós temos que dar o nosso muito obrigado e valorizar, porque eles realmente acreditam das coisas da terra. Eles acreditam e botam comida no prato das pessoas aqui da região. Então vejam aí só quem são os nossos anunciantes para que eles possam ser valorizados também por você. Boteco do Seu Zé, a melhor petiscaria do Vale do São Francisco, onde todo dia é dia de diversão. Piranga, em frente ao Mercado Pague Menos. Abdon Estruturas, montagem e solução de estruturas para seu evento. Telefone 749-8804-8804. Vacina é coisa séria. Vacina é proteção. Clínica de Vacinas Imuniza Vale, Rua da 28, Galeria Grécia, Sala 101B, Juazeiro. Restaurante Bode Assado da Anitta, a melhor cozinha regional da Bahia. Almoço, jantar e rodízio de espetinhos. Jardim Vitória, Juazeiro, Bahia. Vai viajar? Pense em segurança. Sua família agradece. Soares Pneus, Praça Pedro Pereira Primo, Centro, Juazeiro, Bahia. Olá, amigos do Cartaz da Cidade, estamos de volta com mais um Em Cartaz aqui para vocês, no intuito de trazer as informações que ocorrem na política de um modo geral aqui para o Vale do São Francisco e informando também para todo o país tudo que acontece aqui no Vale do São Francisco na opinião dos nossos convidados. Hoje nós conversaremos muito aqui sobre os últimos acontecimentos do país no que diz respeito ao STF se intrometendo ou não com relação ao Poder Executivo, a ausência de trabalho ou não do Congresso Nacional. Vamos também falar sobre alguns males que podem estar assolando aqui a Bahia e ao Vale de São Francisco por consequência disso. Nós vamos conversar sobre tudo e trazer a nossa realidade para que você possa, como sempre, ter a sua própria opinião sobre o assunto. Então não esqueça de fazer um favor aí pra gente, nos dando essa moral, de se inscrever no nosso canal, para que você comece a receber as notificações, e para isso você clica naquele sininho também. Geralmente o Thiago bota aqui embaixo todos os caracteres do que é necessário fazer para você seguir as nossas redes sociais. E hoje aqui, como não pode ser diferente, a gente tem que trazer as figuras ilustres do Vale do São Francisco. Estamos com o nosso grande amigo, uma pessoa que tecnicamente é do meio político, vamos dizer assim, porque já tem uma herança política, já tem uma genética política e não sei se vai entrar na política ou não, mas é um cara muito entendido sobre a política local, a política estadual e a política nacional, nosso grande amigo Arnold Oliveira. Arnold, muito obrigado pela aceitação do nosso convite e, como sempre colocamos tudo em cartaz, eu gostaria que você agora se dirigisse aos nossos espectadores para explicar quem é o Arnold, para depois a gente entrar mesmo nas informações que são quentes que o nosso povo está querendo ouvir. Bom dia, meu amigo Sidney e a todos os ouvintes do cartaz, e agradecer pelo convite, né? Obrigado pela deferência. Como filho e baiano, conhecedor dessa história, como você bem disse, a minha genética, a família Oliveira de Juazeiro e a família Pucídio de Petrolina da minha mãe. Então eu sempre circulei muito bem nas duas cidades, sou filho das duas cidades, digo sempre isso. E hoje, assim quis a vida, eu tive um problema de saúde há 16 anos atrás e regressei para as minhas origens, porque eu muito cedo sempre quis alçar voos. Eu dizia sempre para meu pai, filho homem único, e dizia, eu não nasci para ser herdeiro, eu quero ter o meu. E assim eu fui, com o sonho de nutrido para ir para a capital, fui para a capital,
e fui estudar o que eu fiz, né? Analista de sistema por formação superior. Eu fiz como a minha filha, que hoje está acabando agora no final do ano, formando, é a minha arquiteta. Inclusive, parabéns que ela está aqui nos estúdios com a gente, parabéns. Nome da filhota? Alana Oliveira. Tá vendo só? Representando bem as origens. Isso. Então, hoje no meio, eu tenho um pequeno negócio, né? Empreender, porque eu digo sempre empresário não, empreendedor. Eu fui nato desde criança. A minha história começou aos 16 anos e digo sempre, apesar de não parecer, porque a gente vem numa família mais abastada, digamos assim. Mas para mostrar a minha conquista, eu, menino, vizinho ao meu prédio, eu morava no Itaigara, um bairro nobre de Salvador, e eu comprei uma barraca de chapa ao lado do meu prédio, que foi um divisor de águas, enquanto meu pai ficou um pouco assustado, porque o filho dele, dono de uma bodega, como a gente chama, sim, minha mãe desceu para benzer. E ali eu comecei a empreender. E hoje, graças a Deus, com a minha vida financeira e profissional resolvida, né, sempre pautada nos valores de família, de pátria, Deus. E aí entra o tema que eu hoje defendo muito essa tese, o nosso presidente aí mostrando com valores e dando a vida pelo nosso país. Então chegou o momento da gente realmente fazer a nossa parte, juntos ao nosso presidente, ao nosso país, como verde e amarelo que somos, defender contra essa linha que a gente tem muitas vezes aí, que deturpam e mudam o que são valores. E valores são valores. Com certeza, eu chego a ficar arrepiado com isso, porque a gente realmente ama o país da gente, a gente quer que as coisas deem certo. E em cima disso, eu já gostaria de entrar com um assunto muito polêmico. Eu queria pedir a Tiago para botar o primeiro slide. Tiago está aprendendo, ele está aprendendo a mexer no computador, está aprendendo a filmar. Daqui para o final do programa, ele tira um 10 aí. Muito se fala nisso aí, ó. Os inquéritos antidemocráticos, investigação, STF. Como foi que a gente chegou num patamar, num ponto, onde tudo que é feito é ato antidemocrático? O que significa esse ato antidemocrático? Por que é que nós estamos vivendo numa tensão tão grande, onde todo mundo está com medo de cometer algum ato antidemocrático e sem ninguém explicar exatamente o que é um ato antidemocrático? Como é que a gente pode sair dessa arapuca? Aí você usou o termo certo, uma arapuca. Nós passamos muito tempo dizendo que nós não tínhamos liberdade de expressão e lutamos muito para conquistá-la na famosa democracia. Democracia a gente não diz que tem, a gente pratica. Sim. E a democracia é boa quando ela é praticada em todos os segmentos. Em casa, no país. Ficaria muito mais fácil a gente resolver isso se na política nós praticássemos essa democracia exigindo alguns valores das pessoas indicadas. Então a gente encerraria logo cargo político por indicação. Uhum. E aí eu vou direto ao tema, que eu acho que o ponto hoje crucial é o STF. Então o STF, nós temos hoje, dos 11 ministros, 9 ministros, mudado um agora, então 8 ministros ainda vindo do governo passado. Cada um tem sua ideologia, mas ora, se você vem, eu lhe coloco aqui, você vem por indicação, você me deve alguma coisa. Esse é o grande e grave problema. Então, eu sempre defendi isso e acho. Nós temos concurso para você ser juiz. E por que a gente não tem um concurso para ser integrante do Supremo Tribunal Federal? Aí nós teríamos, no mínimo, pessoas estudadas, letradas e mais preparadas para não ficarem defendendo de maneiras absurdas. A gente que tem um pouco de discernimento e um pouco de conhecimento percebe logo isso. Que fácil seria você ter ali, não seria um Alexandre de Moraes. Uhum. Porque a gente, se for ver a vida pregressa dele, arrepia. Pouca gente tem a coragem de fazer isso. Ou pouca gente tem o interesse de fazer isso. Então vocês vão ver quem são os ministros do Supremo hoje. Pesquisem.
Nós temos o Pai dos Burros hoje na mão, porque na época do Pai dos Burros eu ia lá na enciclopédia. Demorava para achar. Hoje você fala e ele procura para você. E ele vai lhe dar uma ficha corrida completa para saber quais foram, de que porão eles vieram. E vocês vão se surpreender. Então acho que para a gente ter realmente e lutar, como a gente está dizendo, por um país melhor, vamos realmente exigir o mínimo, que é natural, o básico, escolaridade. Me surpreende quando hoje eu vejo que o ex-presidente Lula, ex-presidiário, ele foi isento porque ele tem 70 anos de idade e ele não pode responder processo pela idade, mas pode ser presidente da nação. Tem alguma coisa aí errada. Muito errado. As coisas se chocam, se conflitam. Você acha que esse pessoal do STF, ele realmente precisa ser mais inteligente? Ou eles são inteligentes para o mal porque devem alguma coisa a alguém? Isso. Na minha opinião, a inteligência ela é comparada à do ex-presidente. Baixa escolaridade e muita inteligência. Então eu queria aliar as duas coisas. A escolaridade com a inteligência. Eu acho que a gente dá um passo na frente muito grande. Estranho é o fato de termos o presidente que tem que ser eleito pelo povo, que é um vestibular, o Congresso Nacional todo tem que ser eleito pelo povo, que é um vestibular, e o STF sendo só indicado, aceito. Exato. No mínimo estranho. Estranho, completamente. E nessa situação atual em que a gente está vivendo, você acha que estamos realmente, utilizando o termo que estamos utilizando aí, vivendo uma ditadura velada? Não. Eu não vejo dessa forma. Nós vivemos uma democracia. Agora, é a democracia dos interesses. Não é a democracia que nós efetivamente gostaríamos de ter. Ora, nós temos um país ainda muito bebê, né? São poucos anos de processo democrático. E nós estamos amadurecendo nós estamos aprendendo junto com ele. Vou citar um exemplo de hoje a gente tinha um presidente nos Estados Unidos que todo mundo dizia que era um ditador, que era um homem que não tinha olhar para o próximo, mas deixa eu dizer que ele manteve muita coisa positiva aconteceu hoje no Afeganistão. Tem a história de uma menina, que é a época, porque se conhece a história, que você, a partir de 15 anos, você era entregue para casar. Você era entregue. E tem uma jovem de 15 anos, hoje formada, e criou um movimento das meninas para que essas crianças crescessem num ambiente melhor. E as tropas americanas estavam lá, mantidas por Trump, da maneira dele. Veio o presidente mais republicano, um Biden, que começou a tirar as tropas de dentro. Esvaziou e o povo afegão estava antenado, porque eles não estavam mortos, eles estavam adormecidos. Quando encontraram a oportunidade de dar o bote, deram. Ficaram lá com vários contêineres que, quando abriram, cheio de armas caríssimas, modernas, e agora estão falando que como vão tirar. E um vídeo aí que circula nas redes sociais, CNN e outras rádios, emissoras a gente assiste, dizendo exatamente quanto custa isso e agora como vamos pegar. E vários prefeitos de outras localidades nos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos acusando o Biden e dizendo que o sangue está correndo nas mãos dele, o responsabilizando. Porque achei um absurdo a forma como foi feita. Querer pacificar é uma coisa, agora a gente tem que saber até onde a gente pode ir. A gente não pode ser irresponsável. Então, sempre eu vou achar que a democracia é algo que está sendo construído e deve ser construído. E é por isso que nós estamos aqui, inclusive, num país democrático, e a gente poder discutir como a gente cria, hoje está sendo criados os movimentos, estão na rua, e as pessoas, ora se faz o movimento da esquerda, ora se faz o movimento da dita direita, e eles convivem muito bem. Vez por outra, um infiltra do lado do outro e faz bagunça, aí começou a desordem. Então, democracia tem que ser vivida por todos os lados, sempre se respeitando e debatendo que a melhor forma de você usar da democracia é o diálogo, é o debate. Mas esse apelido
e foi dito, você já discordou plenamente, não é mais por conta do que a gente está verificando, que vem o STF, prende pessoas de forma teoricamente ilegal, ou na prática seria ilegal. Vem o presidente do Senado e não aceita o pedido de impeachment do presidente, ou o outro pedido até tão volumoso quanto o presidente, que foi daquelas 3 milhões de pessoas que pediram o impeachment, e sem nenhum tipo de justificativa. E essas atitudes não são atitudes de quem tem um pouco de tirania no seu sobrenome? No seu Perfeitamente. E perfeito. Na verdade, se tira o poder, é poder pelo poder. É você se usa da arma que tem, porque o bem jurídico ele é muito discutido. Ele é muito discutido. Então, ele tem várias brechas. Então, o cara pensa, eu vou atingir como? Ele encontra sempre uma maneira de atingi-lo. E fica sempre esse conflito de ideias, de ideologias. Então, não é projeto de um país melhor, que é o que a gente vai sempre pautar e querer. Porque é o país do nosso futuro, é o país dos nossos filhos. A gente está preparando hoje, sedimentando para os nossos herdeiros. Eu posso até dizer que hoje em dia, fazendo uma brincadeira com o nosso velho Chico aqui, pau que dá em Chico, não dá em Francisco. Isso. É o que está acontecendo. É o que está acontecendo. E o nosso velho Chico está levando a fuma toda. Toda, perfeitamente. E falando em velho Chico, o que é que isso tem refletido para o nosso Vale do São Francisco? Porque às vezes as pessoas, elas conseguem, não sei como, dissociar a política de Brasília, achando que não atinge a elas, da política, por exemplo, municipal, que é a política mais aguerrida aqui no Vale do São Francisco. Mas a gente sabe que a política ela é interdependente, municipal, estadual e o federal. O que é que isso tem refletido para o nosso Vale do São Francisco, para a nossa cidade, para a cidade vizinha de Petrolina, que já é outro estado, Pernambuco, e para o Vale de modo geral? Meu amigo, essa política deveria ser vista sem a política do quem pode mais dá mais. Isso vale muito para o nosso Vale do São Francisco. Eu sou uma das pessoas que falo isso há muitos anos atrás. Sonho, que seja um sonho. Se eu um dia tiver condição e voz e vez, como eu sempre digo, eu vou lutar por isso. Eu gostaria que a gente tivesse... Tem gente que diz que isso é utopia. Que a gente tivesse aqui um estado, Vale do São Francisco. Em vez da gente ter uma divisa chamada Bahia-Pernambuco, a gente tivesse aqui um estado, Vale do São Francisco. Veja que pujança nós teríamos com 2 cidades que hoje irmanadas, uma depende da outra. Que basta lhe dizer, quando entra uma com feriado, dia aniversário da cidade. E agora nós vamos ter a nossa padroeira. Então, é feriado aqui. Todos correm para a cidade co-irmã para resolver seus problemas, que aí você tem banco, você tem, né? Então, acho que elas poderiam estar mais irmanadas. Por quê? Não adianta o sucesso de uma e o insucesso da outra, porque vai refletir positivo e negativamente. Se faltar saúde aqui, ela corre para lá. Se faltar dinheiro lá, corre para cá. E assim a gente vai. Temos um problema de fronteira entre 2 estados. Nós sabemos que do lado de lá, nós temos uma família forte, poderosa, que antigamente era conhecido como os Quelê. Conhecedor da história. Então nós tínhamos Juazeiro com o seu cais aqui pujante, onde tinha um movimento fantástico. E ao outro lado da margem do rio, nós tínhamos, que era uma família dos Coelho, que era os Quelê. Então a gente saía da Bahia para a Bahia, atravessando Remanso, Casa Nova, Centro-Sé, pelo Arcado, atravessava e ia para a Bahia novamente. Então esses coelhos cresceram, transformaram a sua cidade, projetaram a sua cidade, tá? Então isso fica muito notório. Triste eu fico, e como eu sempre digo, eu digo e pratico, eu sou filho das 2 cidades, conheço muito bem as 2 cidades. Há mais de 30 anos atrás, quando eles fizeram o viaduto dos Barranqueiros. Eles fizeram porque eles projetam para o amanhã. Isso é uma visão futurista muito boa. Infelizmente, os políticos da nossa cidade, eles esqueceram de fazer isso. Plano diretor Juazeiro tem. A ideia aqui não era uma duplicação de ponte, era uma ponte só, porque se a gente tivesse uma ponte simples hoje, resolveria as 2 cidades. O que nós precisamos, e temos que pensar nisso, é cortar Juazeiro e Petrolina a BR.
Porque eu não conheço nenhuma cidade no Brasil que BR corta que desenvolve. Porque sempre tem aquele trânsito pesado, caótico. 8 horas da manhã, se você pensar em driblar uma cidade para outra, é terrível. Mesmo lá, com o viaduto do Barranqueiro, e aqui sem nada, com a nossa banca e a fatídica frase que a gente ficou com a ponte Picolé, engarrafa em todos os dois polos. Então nós precisamos entender, a ideia era uma segunda ponte. Ponte essa que era ao lado do porto. Então, tiraria-se de dentro da cidade o trânsito, o fluxo pesado. Ficaria só as duas cidades abraçadas com uma Ilha do Fogo, que poderia ser uma rodovia não federal, e aí daria para se explorar muito melhor a Ilha do Fogo, que está lá, sucateada, sempre lugares para práticas ilícitas, duvidosas, e sem poder a sociedade usufruir daquilo ali, porque eu, quando menino, a gente teve outra infância, que não é a de hoje, e andando, pulávamos da ponte escondida dos nossos pais, andávamos ali na Ilha do Fogo, subíamos onde ali tem aquela cruz lá em cima. Então imagine ali um belo restaurante. Qualquer empresa de fora viria para explorar um belo restaurante ali com o pôr do sol que nós temos. Com certeza. E do lado oposto do rio, onde a gente tinha a Afranave, você pensar num centro aquático, num centro turístico para Juazeiro, explorando toda a beira do rio, com ancoradouro para lancha, né, bares e coisas, souvenirs, para que ali se torne um lugar de diversão. Por que não pensar num teleférico unindo as duas cidades para que você ali tivesse um centro de lazer? Então eu sempre vou pensar nas duas cidades irmanadas. Hoje o que temos são 2 estados e gostaria muito, sempre vou dizer isso. Ah, pobre Juazeiro, eu não vejo assim. Eu tenho um município que é pujante, está entre os 10 maiores do estado da Bahia, porque são dados, a arrecadação aqui é muito forte. E nós temos a cidade de Petrolina, que ela não está entre as 10, eu estou falando em arrecadação. Então, é uma belíssima cidade. Por que não trabalhar com as duas para que a gente saia para cá e traga o turismo? Porque o turismo é igual nas duas cidades. Nós temos aqui fruticultura irrigada, o agronegócio aqui é fortíssimo, né? Nós temos um solo privilegiado. A nossa Embrapa, por último, até o morango no sertão. Quem um dia imaginaria que nós teríamos isso? Então, é mais ou menos por aí. É levantar muito essa bandeira para que a gente pudesse aqui nem ter uma desordem, nem ter um feudo. A gente ter realmente 2 cidades irmanadas e falando de coração, falando e praticando. Porque o insucesso de uma reflete na outra. Vacina é coisa séria. Vacina é proteção. Clínica de Vacinas Imuniza Vale. Rua da 28, Galeria Grécia, sala 101B, Juazeiro.